Então, hoje, na verdade, foi uma inquietação minha, fazendo material do curso, aí eu me deparei com uma série de leituras e aí me deu uma curiosidade de ler outras coisas. E aí eu me peguei voltando, assim, desde 1967, quando apareceu o primeiro periódico, que foi o Jaba, de aplicação, eu fui dar uma vasculhada e é realmente impressionante como a análise do comportamento como um todo, não apenas a brasileira, não apenas a do Nordeste, mas a análise do comportamento como um todo negligenciou durante muito tempo as habilidades sociais. Então, e uma das principais preocupações que eu tive é: será que nós temos hoje uma descrição comportamental clara do que são habilidades sociais? Será que a análise do comportamento já usa uma mesma forma de descrevê-las? Porque, boa noite, Elisa. Porque uma das grandes preocupações da análise do comportamento é criar uma estrutura de replicação. Então, se você pegar em qualquer lugar do planeta, nós temos, por exemplo, processos, como é o caso de momento comportamental, escolha, autocontrole, que elas são as mesmas em todos os lugares. Então, quer dizer, nós temos descrições funcionais de todos os lugares. E isso não acontece com as habilidades sociais. Então, eu fiquei me preocupando, será que as pessoas que estão atendendo têm a mínima leitura? Será que elas conseguem discernir o que há de possibilidades explicativas para esses comportamentos? Porque o que eu tenho visto é que, em alguns lugares, dependendo do lugar, do país, do continente onde se está, existem literaturas muito específicas. E essas literaturas, elas podem estar enviesando, certo? Então, eu sei que no curso de psicologia, pelo menos, não há um momento onde se discute habilidades sociais, tá? Então, nos cursos de pós-graduação, poucos são eles que também discutem habilidades sociais. Alguns poucos têm em alguns módulos em habilidades de ensino naturalístico, alguma coisa, mas uma preocupação maior, porque se a gente pegar de história, e aí eu vou dar spoiler do que um dos conteúdos que a gente vou lidar com vocês amanhã, uh, é que um dos nossos principais teóricos das habilidades sociais chama Casdi. Então, ele é um cara extremamente importante. Obrigado, Elisa. Então, ele é um cara que produziu muito material, ele tem um manual muito importante. Então, caso vocês queiram, eu não sei quem, mas acho que alguém consegue disponibilizar o livro para vocês, tá? Então, assim, eu só ouvi falar que o livro dele tem um PDF por aí. Não sei quem é, nunca vi, tá? Então, só para a gente ter ideia de que, desde que a gente começou a descobrir sobre habilidades sociais, nós temos pelo menos 6 diferentes descrições. Nós temos a descrição que é muito conhecida, que é a descrição de assertividade, passividade, agressividade, que a gente vai discutir um pouquinho sobre quais são as problemáticas dessa. Nós temos a descrição de habilidades sociais como comportamento social, de forma geral, da forma como... E nós temos Diego, tá travando. Travou um pouquinho agora. Só retorna aí. Nós temos 6 tipos, né? 6 tipos de descrição. Só retoma desse ponto, por favor, porque tá travando teu vídeo. Alô? Voltou, voltou. Ah, Voltou lá daquele então, ponto, né? Você tá, iniciou sua isso. fala de 6 Então, tipos. assim, tem seis diferentes. E algumas delas são puramente topográficas, coisas que a gente já deveria ter passado por cima, deveria ter já superado. Como é o caso, por exemplo, desse do Kasdan, que eu falei que foi ele que começou a desenvolver essa ideia de assertividade, passividade e agressividade, desde o livro dele há muitos anos atrás. Tá? Nós temos também possibilidades também um pouco topográficas, que são na interseção da análise do comportamento com a TCC, que é muito difundido por um livro que muitos alunos de análise do comportamento e de psicologia têm, que é o livro do Cabarro, aquele livro chamado Treinamento de Habilidades Sociais. E nós temos na análise do comportamento pelo menos 4 formas diferentes, certo? E ainda assim, é uma área que a gente não tem uma descrição funcional tão clara. Se você pegar, por exemplo, operantes verbais, eles são claríssimos. É sempre que, se você pegar a descrição de tato, é sempre qualquer topografia de resposta que está sob controle de uma estimulação não verbal, cuja consequência é uma consequência social generalizada. Ponto. Então, esse é o tipo de descrição que a análise de comportamento gosta. Então, quer dizer, trago até reflexão para vocês que foi fruto de um TCC de uma aluna da Universidade Estadual do Piauí,
que alguns de vocês conhecem, que é a minha esposa, que ela fez uma avaliação sobre a história da Turma da Mônica. Então, a ideia básica era o quê? Será que a gente consegue descrever funcionalmente e ver esses comportamentos acontecendo da mesma forma que a comunicação? E aí me levou a outros pontos. Vocês que têm filhos, ou vocês que estão acompanhando crianças como terapeutas ou ATs, como é que vocês conseguem perceber que as habilidades sociais elas estão presentes no seu processo terapêutico? Então, imagina, por exemplo, você sabe o quanto que a sua criança consegue tolerar de cumprimentar alguém? Se ela não cumprimenta, por que você cumprimenta ela todos os dias dessa forma? Então, a gente deveria conhecer linhas de bases mais sólidas e, para isso, a gente precisaria de descrições funcionais também mais sólidas para que a gente pudesse incluir a sociedade e as interações sociais no nosso dia a dia. Então, se eu tenho uma criança que não reage bem a solicitações sociais, então, teve uma criança que a gente acompanhou na universidade, que a questão ela falava com todo mundo, ela iniciava os cumprimentos, mas ela não tolerava que alguém iniciasse o cumprimento para ela. Olha que habilidade social curiosa. Então, ela chegava e falava bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Mas se alguém falasse para ela bom dia, boa tarde, boa noite, ela desorganizava. Entende? Então, quer dizer, se a Diego, gente não... Oi. também, eu estava até vendo hoje um vídeo sobre isso, né? Uhum. Um psicólogo falando sobre isso. E ele citou o exemplo de crianças, de pessoas autistas que iniciam a comunicação, não conseguem iniciar a comunicação verbal, né? Dizendo, Uhum. oi, olá, tudo bem, boa tarde. E apenas iniciam empurrando ou Isso. batendo. Isso. E aí isso gera um efeito duplo, né? Tanto a criança se afasta da outra, a criança que foi empurrada, né? E aí não há essa, não se inicia essa comunicação e aí gera menos, né? Afasta também a outra criança. Então, nenhuma das duas se comunicam ali. E às vezes o adulto que está junto, no caso às vezes o AT ou um professor, simplesmente vê aquela situação como uma situação de agressão. E aí só separa e impede que a outra criança faça aquilo e não ensina, não diz, não dá um Isso. modelo. Oi, fulano, quero falar com você. Oi, fulano, quero brincar com você. Às vezes só separa e aí Ou acha que burocratiza, né? todas Ou as crianças têm que se burocratiza. comunicar da mesma forma, né? Exatamente. Quando eu falo burocratiza, é assim, ó, quando você chegar em um lugar, você vai falar bom dia, boa tarde. Então, conversando com a Elisa, a gente percebe que isso também é ensinado para os pais. Não, ó, sempre que você chegar no lugar, você vai pedir para o seu filho fale boa tarde, bom dia. Não é por aí. Então, nem todo mundo deve receber um bom dia, porque nem todo mundo está disponível para ter um cumprimento iniciado. Então, quer dizer, a gente tá fazendo tudo. De novo, a gente continua fazendo as coisas de uma forma muito automática. E às vezes a gente termina cavando aquelas críticas do automatismo, aquela crítica da robotização. Hum. Então, por quê? Quando a gente não conhece essas habilidades, existe uma área cinza muito grande entre o que é habilidade social e comunicativa, entre o que é uma habilidade social e uma habilidade funcional. Então, todas essas nuances, esses espaços não preenchidos, eles precisam ser conhecidos pela gente. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai conversar durante esse final de semana será que habilidades comunicativas, elas são apenas comunicativas ou elas podem ser sociais também? Então, quando eu ensino quando eu ensino para a criança a se comunicar, isso não é interação social? Então, quer dizer, será que essas crianças têm os predicados sociais necessários para que eu comece a interagir com ela? Porque pode ser que ela aprenda não porque não falte pré-requisito, mas pode ser que ela simplesmente não tenha nenhum interesse em estar perto de alguém, certo? Então, e uma das coisas, essas coisas foram me inquietando porque, apesar de nós termos já bons manuais, apesar de nós já termos protocolos mais organizados, nós ainda temos essa dificuldade. Vocês vão ver que há uma diferença, por exemplo, entre definições dos 4 principais protocolos de avaliação. Então, se a gente pegar o que o Bibmap fala, o que o Ables fala, o que o Social Save fala e que o Social Skill Solutions fala, são coisas relativamente constantes em alguns momentos, mas são coisas bem distintas para as mesmas habilidades. A descrição que todos eles oferecem diverge muito de um para o outro, né? Então, às vezes, a Exatamente. gente trabalha uma habilidade em um que ela não é descrita da mesma forma no outro, e aí a gente pode se confundir se perder nisso aí. Isso. E
Lembrando que Principalmente para quem usa mais de um, dois, três protocolos. Né? uhum. Se a gente pegar a descrição de comunicação, a descrição de comportamento verbal do Skinner, ela tem uma característica social muito forte. Então, quando eu digo que é qualquer resposta cuja consequência é mediada pelo comportamento de outro organismo, isso está muito próximo do conceito de comportamento social dele, que é quando tem dois organismos um em relação ao outro, ou então dois ou mais organismos em relação ao ambiente comum. Então, a gente pega essas descrições, a gente percebe que elas têm muito uma da outra. Então, todo processo terapêutico, todo processo de intervenção, ela essencialmente é um processo social, certo? Então, quer dizer, às vezes a gente quer seguir parâmetros muito rigorosos. Eu chego e falo para a criança, faço uma avaliação e tal, mas assim, mas essa criança, ela quer estar ali? Você sinaliza qualquer tipo de reforçador para ela? Por que que você acha que a sua dica, a sua presença, os seus comandos vão ser suficientes para ela? Então, temos que lembrar que essas relações sociais, elas são construídas, elas são desenvolvidas no contato com essas contingências que estão externas ao ambiente clínico. E é fundamental o terapeuta entender isso, né, Diego? Que a relação dele com o cliente é uma relação, é um episódio social, é uma relação, né, verbal. Então, a partir daquele momento, parece que só existe fora da clínica. Isso, Dentro, exatamente. dentro sempre Tanto vai é que funcionar, já quando a sempre. gente, quando a gente pergunta assim, gente, vocês estão fazendo ensino de habilidades sociais? Não. A gente primeiro ensina comunicação, depois ensina isso e depois a gente vai para habilidades sociais. Calma. Se você está ensinando alguém, você está ensinando habilidades sociais. Está tendo a Então, troca. exatamente, porque se está tendo troca, isso é uma interação social. Qual é a diferença disso? É que nós podemos e deveríamos estar incluindo ensinos de habilidades sociais no decorrer dos procedimentos e processos. Tá? Então, conversando com alguém sobre As pessoas intervenções, separam, né? Momento de exatamente, ensinar habilidades sociais isso, e outro momento de fazer outros isso é muito treinos. Como comum, se porque não existisse interação verbal nos. a gente tem segmentado crianças, né? A gente tem dizendo que a criança é parte social, é parte comunicativa, é parte aquilo outro. Conversando com alguém que eu também não vou lembrar quem era, eu disse assim, Diego, como é que você ensina o sentar para a criança? Eu disse, qualquer forma, menos você sentar ela. Então, mas aí eu disse, que tal se você colocar essas crianças, essa e outras crianças em grupo e brincar do sentar em uma roda? Então, a dança das cadeiras. Você pode ensinar o sentar em uma interação social. Então, a gente não deve ter medo, não deve temer as interações Ao sociais. Pelo passo que você contrário. também ensina a interação ali. Né? Exatamente. Então, é aproveitar para, ao momento que se ensina habilidades sociais, nós ensinamos outras coisas, mas, sobretudo, incluir o ensino de habilidades sociais todas as vezes que nós estamos ensinando outras coisas. Então, por quê? Para não desnaturalizar. E aí Então, isso ajuda na generalização. Né? exatamente. Então, assim, a Leilane, que é uma amiga que também é do Piauí, ela fez uma postagem hoje que é assim, você conhece seu filho? E a pergunta que eu faço para Acabei você de é assim, ver. você conhece seus clientes? Você conhece de fato, você sabe como funcionam suas habilidades sociais? E aí, com habilidades sociais, uma enorme quantidade de descrições, então a gente precisaria entender coisas mais particulares. Então, é por isso que teve todo teve todo esse desenvolvimento com relação a esse curso. Então, assim, foi uma leitura, uma das coisas que eu me vi fazendo foi, eu tentei redescrever os protocolos, sobretudo o Socially Save, criando nele formatos Trabalhando. mais fáceis de serem entendidos. Então, foi o que eu fiz, eu peguei cada uma das habilidades e transformei naqueles quadros típicos do VibMap. Então, assim, quem for fazer o curso vai receber isso num documento que vai ter lá, habilidade 1, aí vai ter lá o nome da habilidade, a descrição e etc., que pode facilitar na hora da observação. Porque, dentre várias outras questões com relação às habilidades sociais, nós temos o fato de que apenas a formação do terapeuta, ela não é que ela seja insuficiente, mas é que a formação do terapeuta sem uma avaliação é tão cega quanto ele se ele não estivesse fazendo. Então, ou a gente começa a lembrar que temos que avaliar tudo, desde mais cedo, desde o início, para que a gente possa fazer ensinos mais integrados, ensinos mais simultâneos e, ao mesmo tempo, fazendo parte de um sentido. Tá? Então, quando eu digo isso, será que a minha criança é capaz de replicar o que está fazendo em ambiente clínico, no ambiente natural? Isso também é uma forma de
de atestar habilidades sociais, certo? Então, habilidades sociais não são um conjunto de estratégias como nós vamos ver amanhã, a partir de amanhã. Habilidades sociais não são coisas estáticas. Habilidades sociais são todas as nossas interações, são todas as nossas relações. Então, hoje, enquanto eu estou falando com vocês, tem um montão de habilidades sociais, desde o cumprimento inicial. Então, eu falar para cumprimentar vocês é uma habilidade social. Eu continuar a conversa é uma habilidade social. Eu perguntar sobre os interesses de vocês também é uma habilidade social. Então, perceba que, se nós recortarmos uma interação, mesmo essas mediadas por telas, a gente precisaria ter uma enormidade de descrições. E, ao mesmo tempo que isso nos ajuda, isso também nos afasta, porque o trabalho é enorme. Certo? Então, se a gente imaginar, olha, já são 170 marcos no ViveMap, já são 270 habilidades no Ables. Se a gente pegar mais todas as habilidades e subhabilidades que nós temos nas habilidades sociais e no Ables, a gente fica. Essa avaliação não vai terminar nunca. A gente não vai conseguir fazer isso. Mas lembre que alguma dessas coisas a gente pode avaliar no cotidiano. Então, assim, os que me conhecem sabem que, apesar de eu gostar muito de habilidades sociais, de eu lidar muito nessa área, acho que ela é a base, porque se nós entendermos que a gente precisa ter uma sensibilidade ao reforço social para que haja uma boa intervenção, então a pergunta é, o que é mais essencial? Eu deveria começar ensinando habilidades sociais ou deveria começar ensinando comunicação? Essa pergunta é a mesma daquilo de dizer eu fujo quando corro ou corro quando fujo. Então, a gente não deveria separar. A gente deveria ensinar as coisas juntas. Porque se eu ensino habilidades sociais enquanto estou intervindo, os resultados são muito, muito, muito mais prováveis e muito mais generalizados. Exatamente. Então, essa segmentação ela tem gerado uma série de desculpas para deixar esse ensino de habilidades sociais mais para frente, ou mais atrasados, ou simplesmente não acontecer. Tá? Então, modelos, nós temos diversos modelos, nós já tivemos diversas propostas, mas nenhuma delas vai conseguir contemplar. Por quê? Pode me chamar de velho, pode me chamar do que quiser, porém, eu não acho que a análise de comportamento deveria abrir mão da individualização dos seus procedimentos em função de um procedimento que produza mais resultados em uma média estatística. Então, eu ainda acho que nós precisamos entender os nossos casos e precisamos desenvolver estratégias específicas para cada um deles. Por que eu estou falando disso? Porque está todo mundo procurando protocolos e procedimentos e etapas para desenvolver habilidades sociais. Não existem. Nós temos protocolos para entender como eles estão e algumas sugestões, exatamente, algumas sugestões para de onde a gente possa partir, mas nunca vai existir, ou pelo menos não deveria existir, algo como dinâmica de grupo, que diz, faça isso, isso, isso e isso, faça isso, 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 isso para desenvolver aquilo. Isso não deveria existir. Pacotes que a gente tanto critica no TCC, né? E são pacotes que estão vindo. Então, assim, apesar de serem livros que eu gosto muito, o Social Save e o Crafting Connections, ele tem algo um pouco nessa pegada que liga o alerta. Não é que ele sugira que seja feitas as atividades que eles propõem, mas estar disponível no fim de um livro que ensina a avaliar e ensina a intervir, pode dar a sensação de que ali são atividades prontas. Certo? Então, é basicamente, por exemplo, é basicamente a gente entender, por exemplo, o que acontece na escola. Olha, imagina que a criança entrou no recreio. Oi, Mayara, tudo bom? Então, no recreio de uma criança tem milhares de possibilidades de intervenção. Enquanto nós nos Estados Unidos, eu estou tendo eco. Eu estou me escutando. Seja bem-vinda, Mayara. Então, enquanto nos Estados Unidos eles recebem todas as intervenções no seu ambiente natural, a gente ainda está nessa da artificialização. Então, quer dizer, a artificialização é um problema? Não. Ela pode ser uma vantagem, desde que ela seja bem desenvolvida. Então, já que eu estou em um ambiente controlado, por que não deixá-lo mais atrativo, mais social, então, mais próximo, mais fácil de ser generalizado, certo? Então,
E é um outro ponto da sociedade, da socialização que a gente precisa discutir, que é o quanto que nós estamos levando do ambiente social e do ambiente natural para o nosso processo clínico. Então, assim, se vocês puderem responder, por favor, digam, tá? Então, quantos de vocês, de fato, têm pedido, pai, mãe, ou então vocês em casa mesmo, tragam de casa os objetos que sua criança mais gosta. Traga de casa as fotos das coisas com as quais ele interage. Então, isso também é uma característica social. Isso também é inclusão da vida social das pessoas no nosso processo terapêutico. Uma outra questão dramática e ainda não feita é, por exemplo, o quanto que nós estamos identificando dos processos dos maneirismos, dos maneirismos verbais da família. Eu lembro muito que, em um dos casos, eu estava acompanhando uma criança de outro estado e foi a tal do dilema biscoito-bolacha. Então, quer dizer, se nós não tivéssemos lembrado que essa criança era de uma outra cidade, de uma outra interação social, de uma outra cultura, que vinha com uma outra bagagem, a gente pouco poderia correr o risco de ensinar algo que nos era próprio, que dentro da nossa característica, do nosso grupo social, produziria reforços, mas que em casa não produziria. Tá? Então, isso também é a inclusão das habilidades sociais no dia a dia. E um outro ponto, talvez um bem importante, é como é que são as linhas de base de interações sociais em casa? Quais são os modelos sociais que existem em casa? Diego, vou ler aqui para o pessoal. Tá. Diego, você tem falado do contexto clínico. Uhum. E quanto às intervenções realizadas na residência ou escola do cliente, por exemplo? Acho que tu ia entrar nesse método. Na residência, Kelly, é até menos difícil, porque quando acontece na residência, significa que as pessoas da casa estão abertas a fazer intervenção. Se a Elisa puder falar, ela pode falar como estudo de caso. Então, assim, ela pode, quando o pai permite, ou então que ele está dizendo assim, olha, eu permito que você entre na minha casa. Isso já é uma vantagem. Porém, a gente precisa entender também que nem todas as habilidades sociais acontecem no mesmo contexto. Então, nós temos habilidades sociais que elas não vão acontecer em casa por um motivo simples. Porque hoje nós estamos em um momento familiar que a boa parte das famílias quando tem apenas um filho, já é uma vantagem. Mas, assim, a gente reduziu o número de crianças dentro das casas, a gente reduziu o número de interações. Então, essas crianças têm costumado a ficar mais tempo sozinhas. Então, esse é uma boa pergunta, inclusive. O quanto de interação social essa criança tem disponível em casa? Será, Kellen, que o problema não é que essa criança tem pouca interação social? Então, é como a ideia que algumas fonos, conversando com algumas fonos, ela disse, olha, os pais sempre se preocupam de quando o filho vai falar, mas eles não se preocupam em falar com o filho. Então, como você quer ensinar alguém alguma coisa, como você quer que essa criança aprenda sem que haja um ambiente que possa evocar esse comportamento ou torná-lo mais provável? Então, de novo, isso também é características que nós precisamos incluir no nosso dia a dia. Dentro da escola, Kelly, o ideal que as intervenções que aconteçam sejam dentro da escola mesmo. Por quê? É onde a criança passa mais tempo, é onde os principais conflitos ocorrem, é onde tem mais diferenças. Então, se a gente pudesse ter uma aliança mais forte com as escolas, nós teríamos muito, muito, muito menos dificuldades. Por quê? Imagina você ensinar uma professora a perceber quem tem mais dificuldade de algum contexto, mais dificuldade em determinada resposta social e outras não. Olha a quantidade de oportunidades que ela teria de ensinar comportamentos. Uhum. Exatamente. O que sobra para a gente é isso, Alfredo. Quando não tem essa busca do ambiente, sobra que não, é só uma fase. A criança, com o tempo, não está na idade ainda de aprender alguma coisa ou de desenvolver algum repertório. E ok, eu brinco assim que a vida de cada um também pode ser guiada por cada uma própria teoria. Tudo bem, mas trabalhando do ponto de vista terapêutico, trabalhando do ponto de vista da intervenção com uma análise de comportamento, a gente não deveria, mesmo que você acredite que é uma fase, nem os piagetianos mais fervorosos acreditam que existe aprendizagem nesse ambiente. Tá? Então, se você pegar os construtivistas vigotskianos, que vão falar da idade da ideia
da zona proximal, de uma aprendizagem latente, ainda assim a necessidade do ambiente. Então, absolutamente ninguém, a não ser teóricos mais antigos e alguns deles que já fizeram revisões dos próprios materiais, como é o caso da epistemologia genética do Piaget, nenhum deles abre mão do contexto do ambiente, certo? Então, o ambiente que nós temos, ele é sempre a base do que aprendemos. Para análise de comportamento, o ambiente não é uma coisa. O ambiente faz parte da relação, é tudo aquilo que controla o comportamento. Então, tudo aquilo que consegue explicar, consegue descrever, consegue justificar o comportamento e exerce algum controle sobre ele, isso é parte do ambiente. Então, quer seja uma dica, quer seja um contato, quer seja um olhar. Então, quer dizer, não precisa ser algo pegável, para não dizer material, né? Porque lembra que olhar e tudo são coisas materiais, sem filosofias. Inclusive a própria pessoa pode ser Sim, ambiente. a mera presença. Então, assim, quem foi que nunca teve um caso que a criança, na hora que olha para você, ela para de chorar. Na hora que o pai chega, ela passa a chorar. Isso é uma interação social. Esse pai está sinalizando coisas, ele está sinalizando algumas contingências que esse terapeuta ou controla melhor, ou ele sinaliza de outra forma. Certo? Então, uma das habilidades sociais, que aí são coisas que também a gente vai discutir no curso, que é uma das habilidades sociais de ambos os protocolos é chamada de autorregulação. Autorregulação nada mais é do que a capacidade, do que a habilidade que uma pessoa tem em manejar o próprio comportamento sem que haja apresentação de disruptivos. Tá? Então, inclui nela o próprio autocontrole, mas também inclui nela a apresentação de respostas alternativas para os comportamentos disruptivos. Então, eu fiquei me perguntando, gente, se isso é social, o que não é social? Então, por que é social? Porque esses comportamentos têm consequências mediadas por outras pessoas. Aí eu fiquei me perguntando o que não é. Então, se você pegar, por exemplo, o conceito de comportamento social do Bigler, para quem não conhece, gente, o Bigler, análise de comportamento muito importante, ele tem muita literatura da área social, e ele tem um conceito de comportamento social muito controverso. Ele diz que todas as vezes que a gente entra em contato com alguém e todas as vezes que a gente entra em contato com produtos de outras pessoas, isso é uma interação social. Então, por exemplo, mesmo quando eu estou jogando, sem que eu fale com ninguém no celular, ainda seria uma interação social porque alguém produziu esse telefone. Tá? Então, por que eu digo controvérsia? Porque, nesse sentido, tudo seria social. E a ciência diz que se uma descrição explica tudo, então ela não pode explicar nada. Então, quer dizer, se tudo é social, nada é social. Então, quer dizer, a gente precisa de descrições, definições. Então, o objetivo do curso também, desse curso, é mostrar para vocês que existem tentativas, e elas não são perfeitas, elas não estão fechadas. Em ambos os manuais, os autores falam isso. Esse checklist não está fechado. Você deve desenvolver, ela até chega a falar que você deve desenvolver suas próprias categorias para situações específicas. Então, imagina uma criança que ela trabalha, desculpa, que ela mora em situação rural. Então, podem ter habilidades lá, habilidades que são necessárias em zonas rurais, ou em zonas indígenas, zonas quilombolas, ou em culturas ou subculturas muito específicas que não estejam listadas lá. E a gente não deveria se contentar apenas com o que está lá. Lá é sempre um ponto de partida. Então, quando ele vai colocar, por exemplo, que o Social Solutions, ele coloca uma habilidade que ela não existe em boa parte dos protocolos, que chama amizade. Então, por que a amizade é importante? Por que ensinar crianças a ter relações sociais com outros pares é tão importante? E quais são os pré-requisitos para desenvolver amizades? Certo? Então, são essas descrições, são essas definições que um protocolo nos ajuda a entender como analisar e como avaliar, mas ele não deve nos guiar a fazer sempre a mesma coisa ou a fazer tudo. Então, Diego, eu tenho uma criança de 5 anos que ela está na escola e que ela tem uma dificuldade social bastante intensa, mas ela não fala. Então, se ela não fala, eu devo esperar interações verbais da amizade, eu preciso obrigá-la a passar por essa situação.
Então, cabe a nós ter o bom senso de que alguns pré-requisitos das habilidades sociais, quando estão ausentes, elas nos impedem de fazer avaliações mais avançadas, certo? Então, e isso nenhum dos protocolos faz. Então, a gente vai tentar fazer isso com vocês, que é fazer um movimento analítico de dizer, gente, então eu vou parar com vocês em algumas habilidades e, gente, tá, vamos olhar para ela. Então, vamos pensar juntos. Qual é a habilidade pré-requisito de outras áreas necessárias para isso, certo? Então, por exemplo, eu tenho habilidade chamada de atenção compartilhada, que uma delas é o que a pessoa deve olhar quando o outro aparece. Antes de olhar quando o outro aparece, será que essa criança olha para um objeto? Será que ela olha para o reforçador mais forte? Será que ela olha para a pessoa mais familiar? Então, são essas perguntas que elas devem ser respondidas antes da gente submeter uma criança a um procedimento que pode, às vezes, ser bastante extenuante, porque é longo, ou então porque envolve múltiplas observações. E aí você acaba, às vezes, perdendo, né? Você submete a criança a um procedimento e a uma habilidade que ela ainda não tem, outras habilidades pré-requisitas, ela não consegue fazer, você fica frustrado, a criança fica frustrada, nada funciona. E aí você perde Exatamente. tempão. Inclusive, eu tenho uma pergunta para quem está aí, gente. Como é que vocês fazem uma avaliação completa, assim, considerando as avaliações de comunicação, que são as que são exclusivamente aquelas que sempre são apresentadas? Como é que é o planejamento de avaliação de comunicação de vocês e como é que são os procedimentos de avaliação que vocês usam? Essa é uma pergunta sincera. Assim, essa é uma pergunta que eu estou começando a desenvolver um projeto de pesquisa de verdade. Então, porque sempre fiquei muito curioso. Primeiro que algumas pessoas dizem que conseguem avaliar a comunicação em 2 horas. Eu já não tenho ideia de como fazer isso em 10, né? Em 8. Mas, assim, em 2 eu acho que beira o impossível. Então, de novo, talvez possa ser simplesmente uma limitação minha. Mas por quê? Eu não consigo entender como é que funciona uma avaliação sem ser uma excelente interação social. Tá? Então, a minha pergunta é: será que eu estou avaliando corretamente, ou a minha criança está de fato apresentando comportamento quando ela não tem absolutamente nenhum interesse naquele que eu estou apresentando para ela? Então, esse tipo de planejamento é um planejamento social. Quer dizer, ou a gente enriquece essa interação, ou a gente torna essa interação extremamente efetiva, extremamente reforçadora condicionada, ou então a gente pode estar coletando dados em avaliações até de outras áreas que não sejam de fato o que correspondem, mas sejam de fato ao momento, ao status da relação social que está acontecendo entre terapeuta e cliente. Então, não sei se o Caio está aí, mas assim, quem trabalhou com adulto sabe muito bem o que é isso. A gente começa a terapia com adulto até que ele consiga olhar para você e o seu elogio, o seu feedback funcione como reforço. As interações sociais são pequenas, com menor qualidade. Então, a partir do momento que a sua verbalização, os seus controles, as suas consequências passam de fato a funcionar, passam de fato a funcionar como reforçadores condicionados ou não, como condicionadores de forma geral, sociais, aí sim, tanto é que o terapeuta muda o semblante. Ele chega num dia triste, quando ele chega um momento, ele já chega sorrindo, querendo falar, então ele já chega querendo dizer que fez alguma coisa nova para que produza reforçamento. E é assim com a criança. Se você tem uma criança que olha para você chateada, que ela está o tempo inteiro cabisbaixa, olhando para a porta, querendo ir embora, por que você acha que os seus comandos, perguntas vão ser suficientes para que o comportamento deles ocorra? Certo? Então, isso, todas as avaliações. É engraçado isso, porque hoje mesmo aconteceu um episódio desse comigo. Estava conversando com outra terapeuta, né, que também é terapeuta da mesma criança que eu sou, e aí a gente estava compartilhando algumas informações do caso, e aí ela compartilhou a informação, ela falou assim, mas será que é verdade? Porque ele costuma mentir, né? Aí eu, pode ser, vamos investigar, né? Vamos ver. Aí fui conversar depois com a criança, e aí chegamos a esse ponto da mentira, né? Aí a criança falou assim, não, mas pro senhor eu não minto. Olha. Então, assim, qual é a função disso, né? Com uma outra pessoa?
Então, eu tinha curiosidade de ver aquela etapa. Não dá para te ouvir, Matheus. Ah, não vou me repetir. Ele está falando que conversando com outra terapeuta para o caso que ele acompanha, eles chegaram a uma situação onde um rapaz, uma criança diz que para ele não mente, mas que para outra terapeuta ele mentiria. Então, possivelmente está dizendo aqui, ela pode estar sinalizando a presença de aversiva, ela pode estar sendo uma estimulação pré-aversiva, e isso reduz comportamento. E uma forma de dirimir essa possibilidade é através da mentira. A mentira é uma resposta extremamente bem-sucedida em evitar consequências aversivas. Certo? Então, se você imaginar por que as pessoas mentem, porque mentir e diminui a quantidade de vezes que você vai receber choque. Simples assim. Certo? Então, e às vezes nem é mentira, às vezes é simplesmente falta de evocação, o que é também bastante preocupante. Por que eu estou falando da avaliação, gente? Quem foi que já teve coragem, quando eu falo coragem é porque precisa de coragem, quem foi que já teve coragem de fazer uma avaliação na casa das pessoas, na casa da criança? Alguém já teve essa coragem? Responda aí no chat, galera. Sem medo, sem. Eu, pelo menos, nunca fiz. Nem avaliação clínica ou em casa. Por que eu estou perguntando isso? Vocês querem um ambiente mais natural do que a casa de alguém? Então, e mais aversivo, às vezes. Também. Então, quer dizer, por que a gente está dizendo que a gente está fazendo uma linha de base se eu estou colocando a criança, inclusive, em outro ambiente? Em um ambiente que não tem concorrências, em um ambiente que não tem a estimulação que é misturada, a estimulação que não é clara. Então, será que a falta de interação social natural não está atrapalhando essa avaliação? Eduardo, pois é. E aí com a gente, onde é que os comportamentos aparecem mais nas avaliações em casa ou na escola? Vai bem dizer que é na escola. Ou em casa. Eu não consigo ver porque eu estou sem óculos, mas eu acho que a Eduardo também é egressa da UESP. Ah, Eduardo, não dá para ver também. A Joyce também disse que faz. Então, para quem faz, é muito desafiador, muito desafiador. Mas os dados são extremamente mais elucidativos. Por quê? Porque é exatamente como funciona. Que tu foi fazer e aí esperou mais ou menos umas 2 horas e só aí foi que começou a aparecer. Porque O quê? parece que a família tinha preparado Ah, todo o sim, sim. ambiente. Esse é um caso que eu sempre conto. Era um caso que era por vídeo, e a família, algumas culturas no Brasil mesmo, eles têm uma certa dificuldade com privacidade. Então, o que foi que eles fizeram? Eles marcaram comigo, e quando eu entrei, parecia uma propaganda de Doriana. Então, é todo mundo assim bem vestido, assim num lugar impecável, uma mesa de café toda pronta. A Kelly falou que já aconteceu com ela, da criança não falar uma palavra com ela dentro da sala e na recepção, quando viu a mãe, começou a falar tudo. Ela ficou com cara de palhaço. O Alfredo está dizendo que está com eco. É porque... Tá. Exato, então é muito, muito legal quando a gente consegue, porque se a gente consegue fazer na casa, gente, vocês vão ver exatamente o que acontece no dia a dia. Então, é assim, e às vezes o Alfredo, que já fez comigo, que foi fazer uma avaliação na casa de uma criança, às vezes ele tinha que se esconder para não pegar, para não ter um objeto jogado contra ele. Então, assim, alguns alunos já tiveram que se esconder porque as situações, às vezes, são bastante, bastante dramáticas. Mas, via de regra, a gente tinha que lembrar que qual é a descrição, a definição que é feita de linha de base? A linha de base é o momento onde você decide, onde você descreve, onde você observa um comportamento antes do início de uma intervenção, do início da inserção de uma variável. Só que quando eu jogo ele na minha clínica,
e tiro todo o ambiente dele e faço aplicações de perguntas e objetos, eu já estou intervindo. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar ou a gente lembra que isso está acontecendo e começa a colocar as estimulações naturais e sociais o mais rápido possível. Tanto é que na DTT progressiva, é verdade, Kelly. Na DTT Então, assim, progressiva, hoje, essencialmente uma avaliação pura, uma linha de base pura seria no ambiente da exatamente, criança, natural da criança. exatamente. Essa Quero avaliação avaliar. que a gente, Pode dizer. essa avaliação de linha de base que a gente faz na clínica, ela não seria então assim tão pura para que a gente em cima dela O que acontece? O que vai acontecer é a dificuldade da generalização. Porque é a mesma coisa quando a gente trabalha com experimentação básica. Então, se você pegar um rato e colocar ele no laboratório, na caixa, você está controlando o ambiente. Mas, será que se a gente jogar esse rato em um ambiente com a manivela, no ambiente natural, será que ele vai sair pressionando? Então, quer dizer, outra coisa é eu, no ambiente natural, ver o que é que o rato está fazendo e ensinar ele, no ambiente natural, uma resposta que seria útil para o dia a dia dele. E eu ver exatamente como funciona. Então, porque lembra que a ideia que nós temos da intervenção com crianças foi facilitar. A DTT facilitou muito as coisas com relação à aquisição de metas e comportamentos. Verdade. No entanto, a gente tem esquecido que a análise de comportamento não serve para incrementar comportamento na clínica. A análise de comportamento serve para que esses comportamentos aconteçam no ambiente social e natural da criança. Então, assim, a DTT progressiva, que não tem nada de novo mais, é um artigo de 2016, então é um artigo que já tem 7 anos, as sugestões, ela vem dizendo isso, que a gente deveria incluir a maior quantidade de estímulos naturais no nosso processo, desde quando possível, o mais cedo possível, e uma vez que a gente inclua, a gente precisa deixar ele misto, a gente precisa deixar ele o mais semelhante ao mundo lá fora. Porque é isso que vai fazer com que a gente produza comportamentos generalizados. Sabe o que diz isso também? PVT. Um dos comportamentos pivotais, que o ensino de comportamentos pivotais. PVT significa ensino de comportamentos pivotais. Um dos comportamentos pivotais desses programas, desse protocolo, é exatamente responder a pistas múltiplas. Então, qual é a ideia? Uma criança dizer que cadê o carro amarelo quando tem um carro amarelo e um verde é outra coisa. Outra coisa é uma criança dizer cadê um carro amarelo quando tem carro, bola, cachorro, papagaio. Então, a gente precisa começar a inserir sociedade, a gente precisa inserir a naturalidade dos comportamentos e a ficar muito mais ligados ao que acontece no dia a dia delas. Certo? Então, minha criança fica só andando na sala de aula. Então, Kellen vai lembrar disso em alguns momentos. A minha criança, o tempo inteiro, ela chega na sala e ela começa a andar. Tem gente que dá até nome. Então, eu já tive contato com uma pessoa que chamava de itinerância. A criança ficava girando de um lado para o outro e não para de jeito nenhum. E a pergunta é: essa criança, quando senta, ela está compreendendo alguma coisa? Não. Como é que você sabe que ela não está entendendo? Porque ela está itinerando. Na verdade, isso é uma suposição. Então, ou a gente começa a fazer avaliações, análises mais pormenorizadas, e eu peço, por favor, para vocês, tentem evitar suposições e tentem criar a ideia, a cultura de fazer análises, tá? É uma coisa que eu sempre falo para quem, sobretudo para quem trabalha com adultos, que é, olha, se você está supondo funções, você não está fazendo análise funcional, você está fazendo análise de contingências. A mesma coisa com crianças. Não suponha que porque a professora dá atenção quando ela anda, que essa seja a causa do comportamento. Tá? Então, em vez de suposição, nós temos que fazer pequenos testes, a gente tem que fazer pequenos experimentos. Você está só tentando encaixar algumas situações na contingência, na blitz, Uhum, basicamente. A pessoa faz recortes e tenta encaixar ali no que dá certo e faz sentido para ela, pronto. Fez sentido. exatamente. E se a gente pegando o ponto da Kelly, eu tenho alguns procedimentos e procedimentos que nem necessariamente nasceram na análise de comportamento, como é o caso de alguns procedimentos de habilidades sociais, dos quais um deles que são bem famosos é o Peers. O Peers é um programa de enriquecimento de habilidades de amizade. Então, esse é um procedimento criado para o ambiente social. É um procedimento
procedimento que ele nem tem um correlato muito claro em processos clínicos. Ele nasceu para acontecer dentro do ambiente escolar. Tanto é que o primeiro livro do PIAS, hoje eles são 3, habilidades, enriquecimento de habilidades sociais em ambiente escolar, certo? Então, precisamos lembrar que a clínica é como o nosso laboratório. Ela nos ajuda a controlar variáveis, mas ela não deve ser o nosso objetivo. Ninguém entra numa clínica, gente, ninguém entra no laboratório esperando que lá resolva a descrever ou resolva descobrir as relações que controlam comportamentos complexos, controlam comportamentos multifatoriais. Não é para isso que serve o experimento. Serve para a gente identificar processos. É a mesma coisa. Então, você precisa entender como a criança aprende e, a partir disso, criar condições para que ela aprenda cada vez com menos estrutura. E, para isso, não há como ignorar a sociedade. Então, se você percebe que a sua criança ela tem dificuldades na interação com cumprimentos, não adianta você ensinar para ela que quando o sol está ali é dia e quando é noite, porque o cumprimento não vai sair se aquela habilidade de cumprimentar e de reforçar funcionar. E a outra coisa é o ambiente social precisa estar pronto, exatamente. O ambiente social precisa estar pronto para receber os comportamentos que nós estamos ensinando. Vocês têm avisado ao ambiente natural o que vocês estão ensinando e como eles devem reagir? Vou ler essa frase da Kelly, vou deixar registrado na live, porque alguns comentários não aparecem na gravação. A Kelly falou aqui, a clínica é nosso laboratório, mas não deve ser o nosso objetivo. Eu acho que resume muito bem o que eu disse, né? Uhum. Isso, então, quando a gente vai trabalhar com essa frase, o que a gente está dizendo é, controlar variáveis é legal, claro, importante, ajuda, mas se a gente ficar tão preocupado em controlar variáveis, a gente nunca vai entender dessa multifatoriedade. Certo? Então, as interações sociais, habilidades sociais, elas não são apenas coisas que nós devemos ensinar. Elas são o nosso cotidiano, elas são o nosso dia a dia, elas são as interações que a gente pode ensinar enquanto está vivendo. Diego, isso serve para todo o resto? Sim. A diferença é que as habilidades sociais, elas permeiam até quando não há fala. Então, quando uma criança olha para alguém como forma de dar bom dia, isso também é habilidade social. Mesmo que não seja ou seja, apenas uma forma de manter contato, de mostrar interesse, isso também é habilidade social. E é isso que a gente precisaria estar revendo. Então, o quanto que nossas avaliações, nossas intervenções precisam ter de habilidades sociais. Elas precisam ser sociais. Então, o quanto que eu sou reforçador. Então, você imaginar, por exemplo, uma relação de docência, ela é uma relação social extremamente difícil. Por quê? Porque ainda temos a ideia de que nós temos uma pessoa que deveria ter algo para produzir, para passar para alguém, enquanto os outros estão lá para aprender. O Skinner diz que isso não é verdade. Então, o que o Skinner vai dizer é que o papel do professor é criar as contingências. Por isso que a ideia de utilizar estimulação multinível, de utilizar múltiplas pistas, é tão importante. Se você tem uma criança que consegue responder a múltiplas dicas, a múltiplos estímulos, muito mais facilmente ela vai ter mais sucesso no ambiente natural, certo? Então, mais uma vez, não deveríamos. O curso vai mostrar para a gente estratégias de como começar, mas ele não é capaz, nem o curso e nem os protocolos, de dar dicas ou de dar os segmentos de um caso, certo? Então, Diego, como eu faço com o caso da minha criança? Sempre a resposta vai ser a mesma. Você já fez a avaliação? Você já chegou na linha de base? Você já tem uma medida comportamental do comportamento? Tá, então depois disso, agora a gente vai ver como é que vai ser o passo a passo, qual a primeira etapa. Existem pré-requisitos para as habilidades sociais? Então, essa tem sido a tônica da análise de comportamento desde sua gênese. Mas, nas habilidades sociais, isso tem sido um pouco negligenciado. Bom, Diegão, eu queria que agora tu falasse um pouco como que vai funcionar o curso, né? Já que você entrou até nessa questão do Skinner, o curso vai funcionar. A gente que está aqui nos bastidores, a gente sabe como é que o Diego planeja, né? Então, seria muito incoerência um curso de ele dar um curso que não funcionasse a partir das bases comportamentais. Então, A primeira coisa que vai acontecer, pessoal, como é que vai funcionar? a primeira coisa que vai acontecer é todo mundo que vai participar do curso, desliga o microfone, por favor, manter.
A primeira coisa que vai acontecer todo mundo que vai participar do curso vai receber um formulário de avaliação de linha de base. Então, o que eu quero saber é o que vocês já sabem sobre o conteúdo do curso, certo? Para que ao final esse mesmo formulário seja reaplicado para que eu possa saber se nós atingimos objetivos, eu consigo tirar algumas dúvidas de vocês. E durante o curso é mais interativo. Então, alguém perguntou no grupo: tem algum vídeo preliminar? Gente, eu sou muito old school com aula. Então, eu acho que aula sem interação, ela pode ser um problema. A aula sem interação, ela gera desinteresse. Então, imagina só, ó, esse aqui é um momento curto, dinâmico, pouco formal, e as pessoas entram e saem porque há muita concorrência. Agora, imagine quando eu tenho simplesmente um vídeo para a pessoa escutar e conseguir tirar. Então, eu tenho dificuldade de trabalhar com vídeos no formato de curso, então vai ser interativo, a gente vai trocar muita informação, então, eu espero que vocês tragam casos reais, não que eu vá fazer análise de contingências dos casos, não é essa a ideia. Mas a ideia é a gente ilustrar. Então, é dar passo a passo. E ao final, no domingo pela manhã, a gente vai fazer um pequeno exercício que eu vou trazer um pequeno caso, um simulado, e aí a gente vai fazer uma espécie de simulacro mesmo. Então, vocês vão dizer o que vocês vão avaliar, eu vou dar os resultados, e a gente vai trabalhar no formato de produzir um material que poderia ser o mais próximo possível de uma intervenção, certo? Então, a ideia é que fosse mais mão na massa, tá? Então, por esse motivo é que é um momento em que eu não quero que vocês fiquem tão preocupados e dizer assim, não, o Diego vai me explicar todas as etapas do procedimento, todas as etapas da avaliação. Vou apresentar todas, mas o objetivo da gente é que eu ensine vocês a usar o material mais do que ensinar vocês o material. Então, o trabalho mais difícil sobre o material já foi feito. Assim, a parte de tradução, então muito obrigado ao Alfredo que ajudou bastante, a parte de adaptação do material, então a gente traduziu todas as fichas, eu fiz uma atualização no Social Skill Solutions, acho que se as autoras souberem, elas podem querer processar, mas aí paciência. Então, eu dei uma transformada na forma de registrar no Social Solutions para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, quer dizer, todas as adaptações necessárias para tentar fazer com que eles sejam mais facilmente usados foram feitas. E aí não tem como não ser social, gente. A aula é social. Então, eu falar e vocês escutarem, isso não é uma interação social, mas isso não é suficiente para que eu entenda se vocês estão compreendendo. Então, para que eu tenha a sensação, a ideia de que vocês estão compreendendo, eu preciso escutá-los, certo? Então, interação, menos vídeo, porque eu não tenho conteúdo nenhum para vocês que não esteja disponível. Meu papel é torná-lo mais fácil de vocês aprenderem. Mas se não houver interação, eu não tenho como saber se eu estou chegando no meu objetivo. Mas essas adaptações que tu fez e tudo mais, todas são únicas, né? Vamos trabalhando com São. isso. Ele, o Alfredo, A tradução das fichas, a transformação do social listening nesses quadros, isso não tinha sido feito ainda. A própria forma de marcar que eu dei uma modificada também foi a coisa que eu fiz para facilitar. né, Diego? Eu tava falando aqui, enquanto você entrava, Uhum, que é o principal diferencial desse curso não é que você vai simplesmente apresentar protocolos e dizer como que eles funcionam, né? uhum, Mas ensinar, mostrar como que esses protocolos podem ser utilizados na prática, isso. que foi justamente o E, que você falou durante toda a live, né? e a ideia de que vamos pegar De uma alguns forma bem exemplos? mais Claro que naturalmente. vamos. Vamos pegar assim, ó, esse exemplo, essa habilidade, vamos parar nela e vamos dizer, tá, e como é que a gente avaliaria isso? Então, Sim, como é sim. que a gente transformaria isso em um processo de avaliação? Como é que a gente faria dele um processo de intervenção? Então, por quê? Todo esse material, gente, já está na internet, já está no Sim, livro, já vocês já existe. vão receber. Então, quer dizer, se é para ter apenas acesso ao que está disponível, o material está lá e as pessoas vão ler, tudo bem. Não é esse o objetivo. O objetivo realmente é que seja alguma coisa prática. Por quê? Uma das principais dificuldades que a análise de comportamento tem tido é que a gente tem uma ideia muito categórica, muito restrita do que deveria dos processos comportamentais, mas não há prescrições de como construir nada por conta da individualização. Só que isso tem gerado muitas, muitas, muitas diferenças que beiram também problemas epistemológicos e conceituais, certo? Então, vamos por um exemplo que eu gosto muito, que é de uma habilidade chamada de linguagem avançada.
Então, entender piadas. Entender piada pode parecer uma habilidade sutil, mas pode parecer uma habilidade boba, mas é uma habilidade extremamente importante, porque entender piadas e sarcasmo fazem parte do nosso dia a dia para que a gente possa sair, inclusive, de armadilhas comportamentais. Mas e aí? Como é que eu avalio isso? Como é que eu transformo isso? Como é que eu exponho alguém uma avaliação para conseguir esse resultado dessa linha de base? Então, são essas nuances, são essas questões que a gente não vai conseguir falar de todas as habilidades, mas é muito mais para a gente tentar descobrir, olha, eu preciso desse comportamento e eu preciso avaliar. Como eu posso fazer isso? Como a Karen falou, em casa, na clínica, na escola. Então, eu preciso necessariamente manipular o ambiente para fazer uma avaliação de habilidades sociais, tal qual a gente faz no VibMap, que tem o teste, que eu vou lá e faço a manipulação. Então, quais são as formas de conseguir esses dados? Quer dizer, por conta da particularidade do fenômeno, a gente não usa os mesmos procedimentos de coleta de dados. Então, alguns procedimentos de coleta de dados eles são um pouco diferentes, inclusive atípicos, se a gente considerar o que a adaptamento faz. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que parte do triade, que é do segundo módulo, é essencialmente checklist. Então, parte do triade são checklists inventários, que são medidas que a análise de comportamento não costuma utilizar com beleza? Travou no triade. Estava explicando o Ah, triade. fala o triade. O triade que também já tá a parte traduzido, que é do módulo 2, que é para falar de assim, algumas habilidades, inclusive, gente, do Social Solution e Social Save, a gente não vai ver agora, porque são habilidades que mais ligadas à escolarização. Então, tem uma habilidade só de sala de aula no Social Save. A gente não vai ver agora, porque a ideia é que sejam habilidades pré-escolares. Então, tem algumas coisas que a gente vai deixar mais para outro ambiente, que é para a gente controlar um pouquinho. Então, por quê? Hoje, a gente também tem essa dificuldade, e é uma questão que eu tenho trazido também de contexto, de sociedade. Hoje, a gente tem usado procedimentos e protocolos que foram desenvolvidos em outros ambientes e para outras relações culturais. Então, o Social Save, ele foi desenvolvido para crianças com até 4 anos, porque crianças até 4 anos nos Estados Unidos não estão na escola. Então, crianças pré-escolares nos Estados Unidos são crianças de até 5 anos de idade. Isso, na realidade, muito distinta do que nós temos no Brasil. Então, nós temos crianças que, obrigatoriamente, a gente tem crianças que têm que ser realmente com 5 anos. Mas nós temos crianças que entram, o mais comum, que entra aos 3 anos, e nós temos crianças que entram com 1 ano. Então, a gente precisa também lembrar disso quando vai aplicar esses procedimentos. Então, será que crianças pré-escolares no Brasil têm esses mesmos predicados, têm essas mesmas linhas de base? Essas também vão ser discussões de particularizações que a gente vai precisar fazer. Certinho? Beleza. Então, Diego, obrigado pela live de hoje, né? A gente se encontra amanhã, quem está inscrito no curso, a gente se encontra amanhã a partir das 9, né? O link já está no grupo, então quem está lá no grupo, o link está na descrição. Vai ser através do Google Meet. A gravação vai ficar disponibilizada no YouTube a partir do final do dia. Então, quando a gente finalizar amanhã e tarde, a gravação já vai estar disponibilizada. E no domingo, a partir das 8 horas, a gente se encontra também pelo mesmo link. Perfeito. E aí a gente finaliza o módulo e disponibiliza as duas gravações certinho. Alfredo, O Alfredo perguntou. Alfredo, eu estou muito, muito preocupado, porque estão me fazendo muita pergunta, assim, eu estou começando a achar que eu vou ter que investir um pouco mais nisso, porque uma das coisas que eu tenho, assim, antes de desenvolver um protocolo, é primeiramente fazer a pesquisa. Então, assim, todo o protocolo americano começou de uma pesquisa. O VibMap foi assim, o Abels foi assim. Então, primeiramente foi o que eles fizeram. Foram para dentro das escolas, foram para dentro das casas, foram para dentro... Pois embora, Kelly. Foram para E dentro aí vai dos... ser um para nossa realidade, né? Exatamente. Porque não tem. Então, a primeira coisa é como se comporta uma criança brasileira? O que é esperado dela em relação a essas áreas? E a outra coisa é esse discernimento, essa diferenciação mais clara. Por que separar entre social, entre comunicação e tal? Se a gente colocar essas coisas de uma forma mais fluida, mais combinada, como deve ser, mais contextual, que é o nome que está na moda, isso vai ajudar bastante.
Então, quer dizer que, nesse sentido, o PIC, ele traz um avanço. Apesar dele ser teoricamente ligado a uma área, tá? O PIC traz essa ideia de que nós temos arranjos sociais onde várias habilidades aparecem. Isso é muito mais a cara da análise do comportamento atual. Mas para quem não viu, verá amanhã no curso. Quem se inscreveu vai ver mais sobre isso. Eu aqui cortando, eu aqui tirando um pouquinho, senão o Diego dá a aula dele todinho aqui e aí. Brincadeira. Oi, Paloma. Boa noite. Oi, O vídeo vai Paloma. ficar gravado. Quem não assistiu vai. Daqui a pouco eu disponibilizo para vocês aqui no Instagram. Então, obrigado, pessoal. Boa noite. Qualquer informação sobre o curso, podem entrar em contato com a gente aqui ou no WhatsApp. Nosso contato está disponível para vocês. Tchau, gente. Valeu, Boa Diegão. Até noite. amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau.